Você sabia que a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro disponível no planeta? Sua história começa narrando a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Não há nenhum outro livro de história publicado que abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar. E, portanto, ninguém pode narrar com tanta certeza quanto a Bíblia sobre o começo de tudo aqui na Terra. Somos os únicos seres nesse planeta que sabem como tudo vai acabar. Jesus não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas sim para prepará-los, para que não fossem surpreendidos quando chegasse a hora. As pessoas sempre se perguntam se estamos no final dos tempos. No entanto, pelo que a Bíblia fala sobre os últimos dias, tudo indica que estamos vivendo eles nesse exato momento. A Bíblia é um livro com muitas profecias. Suas páginas contêm mais de 700 profecias. Ela é basicamente um livro profético, embora alguns dos seus livros se concentrem mais em profecias do que outros. 80% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram, e algumas dessas profecias foram escritas séculos atrás. Não é preciso ser muito sábio para perceber que os 20% restantes também se cumprirão. É só uma questão de tempo. O livro se mostrou 100% correto para cada profecia cumprida até agora. Muitas profecias falam sobre o retorno real de Jesus e o que acontece depois disso. Você sabe quantas ainda precisam se cumprir antes do retorno real de Jesus? Vamos analisar o Evangelho de Mateus no capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais serão os sinais de seu retorno. Mais tarde, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Diga-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal indicará sua volta e o fim do mundo?" Jesus lhes disse: "Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Messias', e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares do mundo. Mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Serão odiados em todo o mundo porque são meus seguidores, e muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será abundante em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas por todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim virá." Jesus também nos alertou sobre outros acontecimentos que devem ocorrer, e devemos ficar sempre alertas aos fatos. Agora vamos analisar outros versículos que também estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Então, aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no convés de um telhado não deve descer para dentro de casa para fazer uma mala. Uma pessoa no campo não deve retornar nem mesmo para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as que estão amamentando naqueles dias. E ore para que sua fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer momento desde o início do mundo, e nunca mais será tão grande. Na verdade, a menos que o tempo da calamidade seja encurtado, nenhuma pessoa sobreviverá, mas será encurtado em favor dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhes disser: "Veja, aqui está o Messias", ou "Ali está ele", não acreditem. Pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Veja, eu os avisei sobre isso antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser: "Veja, o Messias está no deserto", não se incomode em ir e olhar, ou "Veja,
Ele está escondido aqui. Não acreditem. Pois como o relâmpago brilha no leste e brilha até o oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres mostra que há uma carcaça por perto, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia desses dias, o sol será escurecido. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus. E haverá um luto profundo entre todos os povos da terra. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o som poderoso de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todos os cantos do mundo, desde os confins da terra até o céu. Agora aprenda uma lição da figueira. Quando seus galhos começam a brotar e suas folhas começam a surgir, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que a sua vinda está próxima. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Nesses versículos, Jesus deu 3 sinais distintos de sua vinda. Você conseguiu perceber quais são esses sinais? O primeiro é claramente desastres pelo mundo, guerras, fomes e terremotos. Essas coisas já estão acontecendo todos os dias e estão se intensificando cada dia mais. Certamente já estamos vivendo esse primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Mas Jesus diz para não sermos enganados. Ele diz isso várias vezes. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo maior é a enganação, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele fala de falsos cristos e falsos messias. Pessoas que se aproveitarão dos tempos difíceis e dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ou que já fingiram ser o Messias. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam serem o verdadeiro Messias. Quanto mais problemas houverem, mais falsos Messias haverão. Mas, vamos lembrar sempre, meus irmãos, como Jesus nos aconselha. Não fique em alarme. Não fique preocupado quando souber de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome surgindo. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são sinais de morte, são como as dores de parto. Então, quando você lê sobre desastres na mídia, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo, não devemos ficar alarmados ou desanimados. Os desastres são as dores do parto de um novo mundo que está para nascer. Portanto, irmãos, oremos todos por aqueles que estão sofrendo com desastres e passando por tribulações, mas em nossos corações não fiquemos alarmados com isso. Muito pelo contrário, devemos ficar esperançosos, pois são sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos esperando o nascimento de um novo mundo e, portanto, não fiquemos jamais desanimados ou deprimidos por todos os problemas. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ficar perturbado, mas até mesmo se alegrar e dizer que todos esses são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, mas a igreja é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo. O segundo são as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, ele divide também o segundo sinal em 3 partes, nos quais todos ocorrem dentro da igreja. O primeiro é a perseguição. A Bíblia diz que seremos odiados em todas as nações, nos 4 cantos do mundo. O segundo aspecto desse sinal
seria uma redução significativa no número de cristãos. A maioria das pessoas terá seu amor esfriado quando toda a igreja estiver sob tensão. Muitos vão abandonar a fé por medo de serem perseguidos e mortos. Esse é um sinal muito deprimente, mas que infelizmente irá acontecer. A grande surpresa desse sinal é que o Evangelho será pregado a todos os lugares do mundo. O que ainda falta acontecer, pois ainda existem países que não possuem Bíblias traduzidas para o seu idioma, o que dificulta a chegada das boas novas do reino de Cristo nesses lugares. A terceira parte do sinal é que o Evangelho será proclamado. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esses sinais ocorrerem, quando todas as doutrinas da Igreja de Cristo forem desprezadas, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos que ainda permanecerão na fé. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto eles chegam da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Então, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão nos tempos finais. O mundo não nos pertence. Nossa vida não é aqui e nosso foco deve estar no reino celestial. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio, medo e incertezas podem surgir. Como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio para si mesmo. Vejamos o que está escrito em João no capítulo 15. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos finais, que é a angústia de Jerusalém. Nesses versículos, Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias que é referido como a abominação da terra. Daniel menciona isso 3 vezes. E o que tudo isso significa? O que estão querendo nos alertar com isso? A Bíblia nos diz sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa. Um tirano cuja chegada terá mudanças em todo o mundo, mas que ficará hospedado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente após todos esses sinais que já foram mencionados anteriormente. Então saberemos que é chegado o momento aguardado por todos nós. Estaremos prontos quando esse sinal vier. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol ficará escuro. As estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. O profeta Isaías diz: os céus serão enrolados como um pergaminho. Todos os corpos celestes cairão como folhas murchas da videira, como folhas caídas da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas podem perguntar: o que é isso? Os cristãos exclamarão: o sol, as estrelas e a lua deixaram de brilhar. Antes disso, Deus desligará as luzes do céu para se preparar o clarão de luz do relâmpago que marcará o retorno do Messias. Então ele virá nas nuvens de volta ao planeta e nós o encontraremos. Não nos encontraremos em algum lugar plano na terra, pois não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será uma grande surpresa para todos que poderão curtir essa experiência. Não é algo fantástico? Quando vocês puderem ver todas essas coisas, saberão que Ele está às portas, prestes a entrar. Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se desviarão. Ele diz: aprendam a lição da figueira. Assim que seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, todos sabem que o verão está próximo. Ele está querendo nos dizer que quando você perceber todos esses eventos acontecendo, saiba que está próximo o reino dos céus. Aquela analogia da figueira
não é uma simples parábola, é uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Quando você vê a figueira fazendo isso, você diz que o verão está chegando, e ele virá da mesma maneira. Quando você perceber esses 4 sinais, você sabe que o verão está chegando, e que em breve Cristo virá do meio das nuvens com toda a sua glória e esplendor. Se você gostou desse vídeo, considere curtir e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até mais.